noite, igreja. Deus abençoe a todos, amém? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus sejam com todos, amém? Quero cumprimentar também a você que está nos assistindo nesse momento, através da TV Jubevê, na internet. Que Deus te abençoe aí onde você estiver, assim como está abençoando nós aqui também, amém? Queridos, Deus é por nós, amém? E nunca contra nós. O nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus maravilhoso. E esse Deus é por nós e nunca contra nós. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês acerca do Deus de Noé. É o tema que nós vamos estudar hoje. E sabem que muitas vezes nós temos pessoas que veem a Bíblia de uma forma não correta, de uma forma errada. E uma teologia errada leva a realmente resultados muito ruins. Nós podemos ver isso, por exemplo, em Cristo Jesus, depois que Ele morre na cruz do Calvário, e podemos observar aqueles dois discípulos quando eles estão a caminho de Emaús, lembram? Eles estavam profundamente tristes. Por que eles estavam tristes? Porque eles não tinham uma compreensão correta acerca da revelação de Jesus nas Escrituras. Uma teologia errada leva a resultados muito ruins, muito desastrosos. Aqueles dois homens estavam andando cabisbaixos, tristes, chorosos, até que Jesus então se coloca ao lado deles e eles não percebem que é Jesus. Mas Jesus então vai expondo para eles tudo o que a seu respeito estava escrito nas Escrituras, desde os escritos de Moisés, nos Salmos, nos profetas. E quando a noite cai, Jesus está passando deles e eles convidam então Jesus para entrar com eles. Lembram da história ali? Eles não sabiam que era Jesus. Mas então o mestre toma o pão, dá graças, parte, e quando ele dá graças, eles então atentam, era Ele, é Jesus, Ele estava conosco. E não nos ardia então o coração quando Ele falava para nós das Escrituras? Quando a teologia correta entrou no coração deles, o que aconteceu com o coração? Começou a arder, pegar fogo, não é verdade? E eu oro a Deus para que o seu coração também venha arder nessa noite, quando nós estudarmos a história de Noé e o Deus de Noé. Parece que tem um pouco de eco no microfone, ou é impressão minha? Está tranquilo? Vocês me ouvem bem? Está bem? Então tá bom. Quando eu falo para vocês em Noé, certamente vem à mente o quê? Dilúvio, não é verdade? E quando você pensa em dilúvio, o que vem à sua mente? Destruição, morte, juízo, condenação. É ou não é assim? Só que essa não é uma ideia correta acerca do dilúvio, muito embora seja essa a ideia que muitos, ou talvez a maioria, tenha do dilúvio. Mas, em estudos, em relatos mitológicos, existem muitos relatos mitológicos acerca de deuses que vieram destruir a terra através de água. E um deles, por exemplo, é o relato de Atrahasis. Neste relato de Atrahasis, aparece não um deus, mas vários deuses que criaram a terra. Essa é a compreensão do relato mitológico de Atrahasis. Vários deuses que haviam criado a terra, e acontece que ao criar a terra, o ser humano que aqui na terra estava começou a fazer muito barulho. Nesse relato mitológico de Atrahasis aparece dessa forma. E acontece que com o passar do tempo, o ser humano foi aumentando em número e eles começaram a fazer então mais e mais barulho. E os deuses então, por causa do barulho, não conseguiam dormir. E eles começaram a ficar irados, ficar bravos com os habitantes da terra. Então eles começaram a tramar uma forma de como eles iriam destruir o ser humano e aqueles que na terra habitavam. E eles então, irados, viram ali uma forma de destruir o ser humano. Esse é o conceito de uma destruição global por deuses, como está no relato de Atrahasis. Seria este o relato de um Deus irado
com o ser humano que está fazendo tudo errado e agora ele vem para destruir. É esse o relato bíblico acerca desse Deus? Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo em Gênesis no capítulo 6 nesse momento. Gênesis no capítulo 6. E vamos à história de um Deus maravilhoso, do Deus de Noé. Gênesis capítulo 6. Pode pôr a apresentação, por gentileza. Pode pôr a minha apresentação. O que nós temos em Gênesis capítulo 6? Acompanhe comigo o versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: Então disse o Senhor. O que foi que Deus disse? O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Espera um pouquinho, não feche a sua Bíblia, deixe a Bíblia aberta. Quando nós entramos no relato bíblico acerca do dilúvio, diz assim: Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Sabe, queridos, o Espírito Santo de Deus, a primeira vez que ele aparece na Bíblia, está em Gênesis capítulo 1, versículo 2, onde diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Esta palavra pairava vem do hebraico merahefet, e aparece então o Espírito pairando, o Espírito merahefet. O que quer dizer merahefet? Merahefet é uma expressão hebraica, uma palavra que no hebraico significa como que uma águia ou uma galinha com as asas abertas, ou seja, pairando ali seria com merahefet, com as asas abertas, mas como que uma águia juntando os seus filhotinhos debaixo das suas asas para fazer o quê? Para proteger, como a galinha protegendo os filhotinhos, os pintinhos debaixo das suas asas. O Espírito Santo, ele aparece na Bíblia com esta figura, merahefet, protegendo a humanidade, protegendo a terra, desde o início, desde a criação. No relato bíblico do dilúvio aparece então, o Senhor disse, o meu Espírito, o Espírito de Deus, ele é enviado sobre a terra para fazer o quê? Para proteger. Segundo, o Espírito Santo é enviado para trabalhar no coração dos seres humanos, daqueles que se desviaram de Deus, para que eles o quê? Voltem-se para o Senhor. O Espírito está ali agindo. No entanto, diz que ele nem sempre agirá, não sempre ele estará agindo. A palavra agir aqui, em Gênesis capítulo 6, versículo 3, é dim. E esta palavra dim significa literalmente, o meu espírito não mais o que? Julgará, agirá, melhor seria traduzido como julgará o homem. E nós sempre pensamos no juízo como sendo algo negativo, é ou não é assim? O próprio relato do dilúvio nos dá a entender que é algo muito negativo, destruição, morte e assim por diante, é ou não é verdade? Mas na Bíblia, queridos, a palavra de Deus, quando Ele está julgando, Deus ele não vem para destruir, Deus ele vem para julgar, Ele vem para justificar. Entenderam bem? Deus, quando na Bíblia ele vem para julgar, ele vem para salvar, ele vem para justificar, ele vem para salvar. E ele não vem tão somente para justificar, para salvar, mas ele vem para vindicar o nome dos seus filhos. O juízo na Bíblia de Deus, como Daniel, nós encontramos o salmista Davi, em 4 dos seus salmos, nos salmos de Davi, ele fala 4 vezes, em 4 salmos, ó Senhor, julga-me. E quando Davi está dizendo para Deus e orando a Deus, Senhor, julga-me, Davi está dizendo, Senhor, justifica-me, Senhor, salva-me, Senhor, vindica-me. Estão entendendo? Nós temos um livro na Bíblia que é o livro dos Juízes. E o que é o livro dos Juízes?
No livro dos Juízes abre a história dos juízes, mostrando que o povo de Deus havia se distanciado dos caminhos do Senhor. E então Deus levantou o quê? Um juiz. E qual era o propósito do juiz? Libertar o seu povo. Amém? Ou seja, o juízo de Deus aqui, Deus está dizendo, o meu Espírito, ele nem sempre julgará, ele nem sempre o quê? Vai justificar, salvar, vindicar, libertar. Mas por que o Espírito não mais estaria julgando nesse sentido de justificar, salvar, vindicar, libertar? Não porque ele não quisesse. Nós vamos ver isso aqui no relato do dilúvio. Mas ainda assim, o relato está dizendo o quê? O meu Espírito, ele vem com asas para cobrir, para proteger. Ele vem julgar. O que significa isso? Justificar, salvar, vindicar, libertar. E eu pergunto a você, o relato do dilúvio mostra algo ruim ou bom? Revela um bom Deus, um Deus de amor. Mas ele não sempre faria isso, porque o ser humano diz em Gênesis capítulo 6, versículo 3, este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. O que a Bíblia está nos revelando aqui? Deus está dizendo, bom, eu vou dar ainda para o ser humano quanto tempo? 120 anos. Você pode olhar e pensar assim, bom, mas 120 anos, para quem vivia 900 anos, como eram os antediluvianos, parece ser tão pouco tempo. Para nós, em nosso cômputo de idade, hoje seria como nós ganharmos mais 15 anos. Se nós tivéssemos que sermos destruídos hoje, e se Deus dissesse assim, bom, eu vou dar mais 15 anos para vocês. Mas Deus daria 15 anos para quê? Por que Deus daria mais 15 anos? Para nós, para Ele seria o equivalente a 120 anos. Nós vamos entender isso no relato do dilúvio. Eu quero que você leia comigo agora Gênesis capítulo 6, versículo 8. Olha o que diz Gênesis 6, 8. Diz assim, porém, Noé achou o quê? Graça. Amém? Diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. O que foi que Noé achou diante de Deus? Graça. Esta é a palavra do relato do dilúvio. Graça. Noé achou graça. Deus vai estender 120 anos de graça. Sabe, queridos, a história do dilúvio, o relato bíblico do dilúvio, que nós encontramos em Gênesis capítulo 6 até o capítulo 8, 9, ela está montada em uma estrutura quiástica. O que é uma estrutura quiástica? Na linguagem hebraica, na literatura hebraica do Antigo Testamento, eles não tinham, como nós temos hoje, né? Um negrito, sublinhado, itálico, como é que a gente diz, a canetinha para dar o destaca-texto ali. Eles não tinham esses recursos. Como é que eles faziam? Eles usavam a própria estrutura literária para dar a ênfase naquilo que eles gostariam de dar. E uma dessas estruturas literárias que eles usavam era a estrutura de quiasmo ou quiástica. Um quiasmo é como se fosse uma estrutura em X, ok? Seria mais ou menos assim, como que você fosse subir uma montanha, certo? Imagine que você tem uma montanha. Nessa estrutura quiástica é como se nós fôssemos subir uma montanha. Então nós subimos por um lado e descemos por outro lado desta montanha, ok? Imagine o seguinte, na estrutura quiástica, como se nós estivéssemos subindo uma montanha, ele, o autor, o escritor, o que ele coloca ao pé da montanha quando nós começamos a subida, ele vai colocar no último elemento lá no final da descida. Entenderam bem? O segundo elemento no penúltimo elemento. O terceiro no antepenúltimo e assim sucessivamente. O que você vai encontrar aqui, encontra lá embaixo, o segundo, terceiro, quarto elemento, quinto, até que nós chegássemos onde? No topo da montanha. Estão entendendo? E quando o interesse de quem sobe uma montanha qual é? É chegar ao topo da montanha, para quando você estiver lá no topo, você tenha a visão do quê? A visão do todo, a visão mais linda, não é assim?
Nessa estrutura quiástica do relato do dilúvio na Bíblia, qual seria o topo da montanha? Qual seria a palavra, o verso ou a frase que está lá em cima, onde o autor está querendo ressaltar para que nós pudéssemos ver toda a visão do relato do dilúvio? Você quer ver na Bíblia? Nessa estrutura, nós temos Gênesis capítulo 8, versículo 1. E vamos ver o que nós encontramos lá no topo da montanha, do relato do dilúvio. Gênesis capítulo 8, versículo 1, olha o que diz lá. Diz assim: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. E Deus fez soprar um forte vento sobre a terra, e baixaram as águas. Aí você olha assim, pastor, não estou entendendo. Lá no topo da montanha, Deus se lembrando de Noé, como é essa história? Isso não é algo muito bom, parece que Deus se esqueceu de Noé e agora lembra dele, seria isso? Não, queridos. Na Bíblia, quando nós vemos Deus lembrando, Deus ele está agindo. Essa é a ideia. No relato bíblico, quando Deus lembra, Deus está fazendo o quê? Deus está agindo. Onde é que nós vemos isso? Nós vemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 19, versículo 29. Abra comigo a Bíblia, em Gênesis capítulo 19, versículo 29. Olha o que diz lá. Gênesis 19, versículo 29. Diz assim: ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de quem? De Abraão. E quando Deus lembra de Abraão, o que é que Deus faz? Deus tira Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Quando Deus lembra de Abraão, ele age e liberta e salva quem? Salva Ló. Em outras porções da Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 30, versículo 22, Deus se lembra de Raquel e diz assim: e lembrou-se o Senhor de Raquel e fê-la fecunda. Ela era estéril, Deus se lembra dela e fez com que ela pudesse ter um filho. Quando nós vamos a Êxodo capítulo 2, versículo 24 e 25, o povo do Senhor estava cativo no Egito, e lá passou por muitos anos. Então lembrou-se o Senhor Deus da aliança que tinha feito com Abraão. E quando Deus se lembra, o que Deus faz? Deus liberta o seu povo do Egito. Amém? O que nós temos nessa estrutura quiástica do relato do dilúvio? Deus se lembra de Noé. E o que nós estamos tendo aqui? Deus se lembra do seu filho, Deus se lembra de nós. Deus está agindo para fazer o quê? Para salvar, para libertar, para vindicar, para justificar. Amém? Então, o relato do dilúvio, nós vemos que Deus é o quê? Ele é por nós. Amém? Nunca contra nós. Mas pastor, por que houve tanta destruição? Por que Deus permitiu e mandou destruição sobre a terra? Volte para o relato de Gênesis capítulo 6. Voltemos para Gênesis 6 para ver ali o que Deus tem para nos revelar. Agora no versículo 5. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. O que Deus está fazendo aqui? Deus está fazendo um juízo investigativo, está ou não está? Deus está olhando para o coração do ser humano, e ao Deus olhar ao coração do homem, o que ele vê? Ele vê que a maldade havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração humano. Deus faz esse juízo investigativo e vê que o coração humano era continuamente mal, todo o desígnio do coração do homem, todo ele. Mas quando Deus vê que todo o desígnio do coração do homem era mal, ele destrói o homem? Não, ele diz assim: eu vou estender para vocês o quê? Graça. É ou não é verdade? Eu vou estender para vocês graça. Ele olha e vê que todo o desígnio do coração humano ainda era mal, mas ele diz assim: eu vou estender a vocês graça, eu vou dar a vocês ainda mais 120 anos.
E o meu espírito durante esses 120 anos vai fazer o quê? Vai agir no coração do ser humano. Vai agir no coração do ser humano para fazer o quê? Para justificar, para salvar, para vindicar, para libertar. Mas Deus não poderia fazer isso para sempre. Mas como Deus faria isso? O versículo seguinte nos revela, versículo 6, Gênesis capítulo 6, versículo 6 diz assim: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração. E quando a gente olha para essas palavras, a gente pensa assim, mas Deus se arrependeu? Será que Deus, agora ao olhar para o coração do ser humano que era continuamente mau, agiria como os deuses do relato de Atrahasis? Tramaria uma forma de destruir? Seria isso? Diz que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. E quando a gente olha para esse arrepender-se, eu talvez esteja falando para algumas pessoas aqui que estejam pensando agora, pastor, eu nunca entendi como Deus pode se arrepender. Eu sempre li esse relato na Bíblia e fiquei pensando assim, como Deus pode se arrepender? Mas Deus não é perfeito, Deus não é todo-poderoso, onisciente, como Ele pode se arrepender? Porque na nossa mente, arrependimento tem que ver com o quê? Com estar andando em uma direção, perceber que a direção é errada, então volver-se para outra direção. É ou não é assim? Será que Deus, quando cria o homem, então Ele está andando numa direção, Ele cria o homem, Ele cria a terra, de repente Ele vê assim, poxa, eu não devia ter feito isso. Então Ele se arrepende e se volta para outra direção. Ele não poderia ser Deus assim, é ou não é verdade? Como entender o Senhor se arrependeu então? Na verdade, queridos, aqui no Antigo Testamento, no hebraico, nós temos duas palavras para arrependimento ou arrepender-se. E as palavras no hebraico são shuv, que quando nós vemos shuv em hebraico, nós traduzimos para arrepender, e a outra palavra é naham. E quando nós vemos naham na Bíblia hebraica e traduzimos para o português, nós traduzimos por que palavra? Arrepender também. Só que shuv e naham, muito embora os dois são traduzidos por arrepender ou arrepender-se, têm significados completamente diferentes. A palavra shuv, ela não é aplicada a Deus na Bíblia. Ela é aplicada ao ser humano. É o arrependimento do ser humano. E o arrependimento do ser humano qual é? É esse que ele está andando numa direção errada. Atenta para isso, então ele se arrepende dos seus maus caminhos e volta a andar numa direção correta. Estão entendendo? Agora, a palavra naham, arrepender-se, está relacionada a Deus. E o que quer dizer naham? Naham é uma palavra que é derivada do aramaico, e como essa palavra mesmo diz, né? Naham. Sabe o que significa isso? Por trás da ideia desta palavra é como um corredor, certo? Alguém aqui que corre, não? Mas já correu alguma vez, não é verdade? Imagine quando você correu por algum motivo e você correu muito e se esforçou o máximo ali. Quando você para, o que você faz? É ou não é assim? Esta palavra naham tem que ver com o quê? Com um grande esforço que foi feito. No final do esforço, é como um grande suspiro. Estão entendendo? Esta palavra é aplicada aos cavalos. Imaginem os cavaleiros ali sobre os seus cavalos e cavalgando a toda intensidade. E quando o cavalo para, então, você sabe o que o cavalo faz, né? Esse é o significado da palavra naham. O que nós estamos vendo aqui? A palavra de Deus está dizendo, bom, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem, e isto lhe pesou no coração. O que a palavra do Senhor está nos revelando? Está dizendo que Deus, Ele correu, e correu, e correu, e com o seu Espírito, Ele fez todos os seus esforços para fazer o quê? Vamos, diz para mim, igreja. Para salvar o homem, para justificar o homem, para vindicar o ser humano, para libertar o ser humano.
mas muito embora ele tenha feito todos os seus esforços, ainda assim não foi possível, e no fim Deus faz o quê? Ele fez tudo que estava ao seu alcance. Mas o coração do homem era mau todo o tempo, e teimoso, e ele não ouviu e quis ouvir o chamado de arrependimento de Deus. E a palavra do Senhor diz que isso o quê? O que aconteceu no coração do ser humano? Pesou. Esta palavra no hebraico, pesou, pesar, no hebraico é atzav. Sabe o que quer dizer atzav no hebraico? Esta palavra atzav, ela está ligada a dores de parto. Entenderam bem? Eu não sei o que é dor de parto, mas eu falo aqui para muitas mães que sabem o que é dor de parto. E dizem que não há dor tão intensa, tão forte, tão terrível quanto as dores de parto. Vocês podem afirmar isso, mães que estão aqui sofrendo essas dores? Faz sentido, não? O que está dizendo a Bíblia aqui? Que o Senhor, o quê? Naham. E isto atzav no seu coração. Ou seja, ele fez todos os seus esforços para salvar o ser humano, e ele não conseguiu salvar. E isso doeu no coração de Deus. E a dor não foi qualquer dor. Foi que tipo de dor? Foi a pior dor. Foi dor de parto. Deus, Ele é o que, irmãos? Por nós. Amém? Nunca contra nós. Deus, Ele é por você. Nunca contra você. Esse é o Deus de Noé. Esse é o Deus do dilúvio. E quando nós vamos agora para a última parte do nosso estudo dessa noite, que é Gênesis capítulo 6, versículo 11. E aqui nós vamos ter o último relato do dilúvio, para nós entendermos a teologia bíblica do dilúvio. E diz assim, em Gênesis capítulo 6, versículo 11, diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus, Gênesis 6, 12 agora, viu Deus a terra, e eis que a terra estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que eu os farei o quê? Perecer juntamente com toda a terra. Queridos, nesses 3 versículos, nós encontramos aqui, e nós vemos Moisés fazendo um trocadilho de palavras. E a palavra que nós temos aqui é um termo hebraico que se chama shahat. Shahat. E esse termo hebraico shahat tem 2 significados. Quais são os 2 significados de shahat? O primeiro deles é corromper e o segundo é destruir. Quais são os significados de shahat? Corromper e destruir. Se você voltar os seus olhos novamente para o versículo 11, ou se você quiser acompanhar na tela agora, ao versículo 11 ao versículo 13, eu vou ler novamente, mas onde aparecer o termo shahat, eu vou mencionar shahat, ok? Acompanhe lá a leitura. Olha o que diz lá, versículo 11. A terra estava o quê? Shahat, à vista de Deus e cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que a terra estava shahat, corrompida, porque todo ser vivente havia o quê? Shahat, o seu coração, o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que eu vou fazer o quê? Eu vou fazer shahat juntamente com toda a terra. Eu vou fazer toda a terra o quê? Shahat. O que isso quer dizer? Notem, está dizendo assim, acompanhe comigo novamente na tela. A terra estava shahat, o coração do homem estava o quê? Shahat. Então Deus vem e vai fazer o quê? Shahat. Ficou claro?
A terra estava charrate, o ser humano estava charrate, o seu coração charrate, corrompido, e Deus vem e faz charrate. Por que Deus faz charrate? Não porque Ele quisesse fazer, mas porque o ser humano havia feito charrate o seu coração, e o ser humano havia feito charrate toda a terra, e Deus vem e faz charrate sobre a terra. Estão entendendo? Deus só faz charrate sobre aquilo que o ser humano já havia feito charrate. É como se toda a terra estivesse ou tivesse se convertido num grande campo de concentração. E o que você tem num campo de concentração? Morte, tristeza, sofrimento, doença, dor, violência, é ou não é verdade? E a terra havia se tornado um campo de concentração, o ser humano havia charrate o seu coração, corrompido por completo, e Deus tinha que dar um fim nesse campo de concentração. É como se a terra houvesse se tornado, tido um grande câncer ali, e Deus vem como um grande cirurgião para fazer o quê? Extirpar esse câncer. Mas Ele não criou o câncer. O ser humano criou o câncer. Ele vem como um cirurgião para fazer o quê? Tirar o câncer. Por quê? Seria mais ou menos assim. Imagine um jovem apaixonado por uma moça. Isso aconteceu de fato, de verdade, com uma moça da nossa igreja. Não dessa igreja aqui, mas uma moça adventista. E havia um jovem, ela era uma moça muito bonita, uma menina linda, e um jovem se apaixonou por ela. E esse jovem um dia veio e se declarou para ela e disse assim: olha, eu amo você. Por favor, corresponda ao meu amor. Só que a moça não tinha nenhum sentimento por ele. E ela disse: não, por favor, me deixe. E ele agora começou a dar para ela provas do seu amor. Ele começou a comprar flores e mandava flores para ela. E no bilhete ele diz assim: eu amo você, aceite o meu amor por você. E ele mandava caixa de bombom, e mandava mensagens, e quando ele se encontrava com ela, ele vinha e se declarava a ela, e ela começou a dizer: por favor, me deixe em paz. Eu não amo você, eu não quero você. E ele insistia com ela e dizia: por favor, eu amo você, me ame, corresponda ao meu amor, eu amo muito você, você é tudo para mim. E ela dizia assim: não, eu não amo você, por favor, me deixe em paz. E o tempo foi passando, e ele começou a cada vez mais insistir com ela, de que ele amava ela, e que ele queria que ela correspondesse ao amor dele, e ela dizia: não, me deixe em paz. E um dia ele se encontrou com ela e disse assim: por favor, eu amo você. Você é tudo para mim. Corresponda ao meu amor. Eu vou fazer você feliz. Eu vou fazer tudo por você. Eu te amo. E ela olhou para ele e disse assim: chega. Eu já disse para você, eu não te amo. Eu não quero você. Me esqueça. E aquele jovem então olhou para ela e disse assim: se você não me amar, se você não corresponder ao meu amor, então eu vou matar você. E eu não vou matar só você, eu vou matar você e seus pais e a sua família. Isso acontece ou não acontece? Acontece. Mas sabe como é que a gente chamaria um rapaz desse, um jovem desse? Nós diríamos que ele é o quê? Um jovem maluco, não é verdade? Que amor é esse? Que amor é esse que olha para ela assim: me ame, se você não me amar, eu vou te matar. Agora, você já parou para pensar que muitas vezes nós queremos fazer do nosso Deus como se fosse esse jovem maluco? É ou não é verdade? E muitos pregadores, eu já vi, você já ouviu também. Deus espera que você faça isso, faz aquilo outro, porque se você não andar nos caminhos de Deus, se você não for fiel a Deus, se você não fizer a vontade de Deus, Ele no final vai te lançar para o inferno e você vai queimar no inferno. E a gente pinta Deus como se fosse esse jovem maluco, é ou não é verdade? Eu pergunto a você: Deus é assim? Não, absolutamente não. Agora, Deus nos ama, sim ou não? Deus nos ama, sim ou não? Ah, sim, Ele nos ama. E Ele dá a nós provas do seu amor, sim ou não? Olhe para a cruz. Veja a maior prova do amor desse Deus por você.
E Deus vem para você e para mim e diz assim: filho, filha, eu te amo. Você é tudo para mim. Olha a prova do amor que eu tenho por você. Eu enviei o meu filho para morrer por você, para te salvar. E Deus diz assim: filho, por favor, corresponda ao meu amor. Deus pede isso de nós, sim ou não? Sim ou não? Lógico. Ele espera que nós correspondamos o nosso amor. Mas Ele diz para nós assim: não, se você não me amar, eu vou matar você. Não, absolutamente não. Mas Deus diz assim: filho, corresponda ao meu amor. Porque Deus sabe que se nós não entrarmos num relacionamento íntimo de amor com o nosso Deus, Ele sabe que o nosso coração vai shahat, vai se corromper. E shahat significa corromper e destruir. Isso significa que o nosso coração vai começar a destruir e a nossa vida vai começar a ser destruída, não porque Deus quer destruir, mas é porque nós começaremos a nos destruir. Não porque Ele quer. Ele diz assim: filho, corresponde ao meu amor, porque senão eu vou ver você destruindo a sua vida. Só que, se tão somente parasse aí, a desgraça não seria tão grande. Mas Deus sabe que aqueles que estão longe dEle não só destroem a própria vida, como se voltam para destruir a vida de outros que estão ao seu redor. É ou não é assim? O ser humano longe de Deus volta-se para destruir aqueles que estão ao seu redor. Eu estava vindo para a igreja agora à noite. Chegando aqui na igreja de carro. Minha esposa estava dirigindo. Bem tranquilos. 3 vias a pista. Nós estávamos na do meio. O trânsito bem tranquilo. Um carro à nossa frente, outro ao nosso lado, a pista da esquerda vazia, sem movimento. Nós estávamos para parar na sinaleira, você chama semáforo, né? No semáforo, na sinaleira. E a minha esposa bem devagar, vindo para a igreja, tranquilos. Quando de repente um carro pequeno, um Peugeot, simplesmente ele se atravessou na frente do nosso carro e assim por milímetros nós não batemos nele. Mas ele veio rápido, entrou. E a minha esposa assustou, parou. E a gente não entendeu a atitude daquele indivíduo. E aquele homem começou a olhar no retrovisor, a gente percebeu isso, e colocou a mão para fora e fez gestos. O que nós fizemos para ele? Nada. Nada, absolutamente nada. Começou a fazer gestos. E nós ficamos um pouco afastados do carro dele. Eu disse assim: Neide, não faça nada, não reaja, nada, fique parado. E ele engatou a ré do carro e veio para cima do nosso carro. Eu pensei: meu Deus, o que esse homem vai fazer? E ele se atravessou na frente do carro e foi para o lado, como se não bastasse, a via da esquerda estava livre, o sinaleiro fechado, e ele foi para o lado, ele deu uma ré, subiu na calçada, veio para do lado do nosso carro e começou a olhar e gritar e fazer gestos. Eu pensando: o que eu fiz? Nada. Sabe o que significa isso? É o ser humano com o coração que? Longe de Deus. Aquele homem abriu o sinal, ele andou um pouco adiante, disse assim: vai bem devagarinho, bem devagar, deixa ele ir. E ele entrou na rua, parou o carro, e a impressão que dava é que ele ia engatar uma ré e vir para cima da gente. A gente foi bem devagarinho, passamos, e chegamos na igreja, amém? Mas por que eu conto isso para vocês? Porque o ser humano com o seu coração corrompido, longe de Deus, Deus está dizendo assim: você não vai tão somente destruir a sua vida, mas você vai querer destruir o quê? A outros. E no final, você vai querer destruir a mim. E é isso que aconteceu quando Jesus veio a esse mundo. O ser humano longe de Deus destruiu e quis matar e destruir o próprio Deus. O relato do dilúvio
nós vemos o Deus de Noé. Quem é o Deus de Noé? É um Deus de amor. É um Deus que vem com o seu espírito, como uma águia quer proteger os seus filhinhos debaixo das suas asas, assim: filho, eu quero proteger você, eu amo você, eu quero salvar você. Diz assim: eu quero justificar você, eu quero salvar você, eu quero vindicar o seu coração, sua vida, eu quero te libertar desse mundo mau, amém? Eu te estendo graça. Deus se lembra de nós. Ele está correndo e correndo e correndo ofegante para nos salvar. Talvez esteja falando para alguém nesse momento que está nos assistindo aí no canal da internet. Você não está assistindo essa mensagem por acaso. É um Deus que está correndo, correndo e correndo porque Ele te ama. No coração dele Ele sente dores como de parto para te salvar. Amém? Mas no final, Ele vai ter que destruir, não porque Ele quer destruir, mas porque o ser humano já terá destruído tudo. E a Bíblia diz, no livro de Isaías capítulo 28, versículo 21, porque o Senhor se levantará, como no monte Perazim, e se irará, como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra. E que obra é esta? Uma obra estranha para Deus. E para executar o seu ato. E que ato é esse para Deus? Nunca foi ouvido. Porque é estranho para Deus. Ele não quer fazer. É contra a sua natureza. Ezequiel capítulo 33, versículo 11 diz: diz-lhes, tão certo como vivo eu, diz o Senhor Deus, eu não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque, pois, a vez de morrer, ó casa de Israel, convertei-vos. Eu fico pensando, se eu tivesse a oportunidade de parar o carro e conversar com aquele homem, ele ia me dar umas bufetadas ali. Quando eu quereria ir só para eles assim: filho, posso orar contigo? Isso aconteceu uma vez. Eu estava viajando, estávamos chegando numa cidade, tinha uma grande fila e de repente a fila parou de pronto e vinha um carro atrás de mim com muita velocidade. E eu comecei a buzinar para o carro da frente para que ele avançasse um pouco mais. Ele não viu isso. Ele achou que eu estava chegando. Pensa, o homem ficou bravo. E a mesma resposta ele deu. Mais um pouco adiante eu entrei num posto de gasolina, ele entrou atrás de mim. E ele soltou do carro e veio na minha direção. E veio irado assim para brigar. Ele veio irado para brigar, eu estendi a mão para ele assim: meu querido, por favor, me perdoe. Ele: porque assim, não, me perdoe. É que vinha um carro muito rápido atrás de mim. Eu vi que havia muito espaço na frente do seu carro adiante, e o carro de trás iria bater em nós. E de fato ele freou e se desviou. Você não viu isso? Eu quero pedir perdão porque eu deixei você irado ali. Eu não queria que isso acontecesse. O camarada olhou para mim e disse assim: ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou um miserável. Ele disse assim. Eu disse assim: não se preocupe com isso, vem cá um pouquinho. Abri a porta do carro, tirei um DVD do Grande Conflito, pastor Luiz Gonçalves, dei para ele assim: ainda você está me dando um presente? Ele falou assim: se eu tivesse a oportunidade de fazer isso com esse rapaz agora. Jesus te ama, amém? Nosso Deus, Ele está com o seu Espírito hoje para nos salvar. Ele não quer destruir. Porque eu não tenho prazer na morte de ninguém, antes que o perverso se converta. Queridos, não sei como está a sua vida, mas eu sei que hoje há um Deus no céu. Com o seu Espírito está estendendo a tua vida graça, amém? Ele quer te libertar, te salvar. Ele está fazendo tudo o que está ao seu alcance para te salvar. O seu coração tem doído pesado. Entregue-se a esse Deus. Deixa Ele te salvar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar?
querido Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Deus de Noé é o nosso Deus. Te louvamos, Senhor, porque temos achado graça diante do Senhor. O Senhor nos tem dado vida. E o Senhor nos quer salvar. E muitas vezes temos sido tão teimosos, Pai, como os habitantes antediluvianos. Perdão, Senhor. Que o Teu Espírito continue agindo em nossa vida, no nosso coração, e nos libertando e nos salvando. Abençoe, Pai, a esse que veio na igreja hoje. Esta que aqui está ou está nos assistindo nesse momento. Que a Tua graça, o Teu poder e a salvação cubram a todos. É o que eu te peço, Pai. Nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.